Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o meu relatório de fundos imobiliários. Eu sou analista profissional de fundos imobiliários aqui na Ticker Research. A gente faz relatórios de diversas classes de ativos, de ações, de FIAGro, de FIINFRA, de ativos no exterior e de fundos imobiliários também. Eu e o meu time somos responsáveis pelas análises de fundos imobiliários. Eu vou mostrar como um relatório feito por um analista profissional pode ajudar você, principalmente em economia de tempo e evolução mais rápida no seu aprendizado. Porque o relatório ele traz duas coisas: recomendação direta do que comprar. Com isso, você economiza aquele tempo que você teria revirando o mercado e já vai em umas opções de investimento, vai direto nas opções de investimento mais assertivas, né, que foram avaliadas ali por um profissional, e com isso você tem menos chance de errar. Segundo, que os relatórios são muito ricos em informações também, eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, e isso pode acelerar o seu desenvolvimento, ok? As assinaturas são sempre muito baratas, de qualquer classe de ativos. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo da nossa assinatura de fundos imobiliários, onde você tem mais informações, inclusive o preço. Você vai ver se isso faz sentido ou não para você, acompanhando agora esse vídeo. Bom, pessoal, isso aqui é uma amostra do nosso relatório semanal de fundos imobiliários. Eu já passei a capa aqui, a capa ficou para trás, não importa. E os relatórios sempre começam, nossos relatórios, né, que são enviados para os nossos assinantes semanalmente, eles começam sempre com uma seção chamada Comentários do Analista. O que tem nessa seção Comentários do Analista, que é feita por mim e pelo meu time? A gente traz uma visão geral sobre o que aconteceu de importante naquela semana para o mercado de fundo imobiliário como um todo, ou para coisas relacionadas ao mercado de fundo imobiliário que pode ali influenciar nossos investimentos. Aqui, por exemplo, eu comentei um pouco sobre a deflação, trouxe gráficos ilustrando, comentei um pouco da queda no prêmio de risco de alguns fundos imobiliários, para os investidores entenderem por que a gente está numa oportunidade nesse momento, o que essa queda nos juros pode favorecer a evolução no preço dos fundos imobiliários. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo agora no dia 1º de agosto de 2023, talvez quando você assista o cenário econômico seja um pouco diferente, tá? E o que mais que foi comentado nesse relatório aqui especificamente? Deixa eu ver aqui. Aqui a festa ainda não começou. Aqui eu estou falando que a festa, o que eu estou chamando de festa aqui? Aquela fase de evolução nos preços, de alta nos preços, ainda nem começou, porque os juros, neste momento que eu gravo o vídeo, e na ocasião que foi feito esse relatório, que é de 1 ou 2 semanas atrás, os juros ainda não começaram a cair, tá? A gente trouxe aqui uma imagem também mostrando um efeito correlação negativa entre Selic e o IFIX. Você já sabe o que é o IFIX, você assistiu uma aula sobre isso aí. O importante é o seguinte: a informação de como é que a deflação pode afetar a distribuição dos fundos imobiliários de papéis. Todos os relatórios começam com essa seção, comentário do analista, onde você tem aqui aprendizado por escrito. Esse relatório especificamente foi um pouco mais denso, tem 4 páginas. Geralmente a seção comentário do analista tem 1 ou 2 páginas e é um relatório semanal, tá? Na sequência, a gente traz informações de alterações na carteira quando ocorre. Aqui a gente faz muito poucas alterações na carteira. É uma carteira muito do buy and hold clássico. Mas quando traz alteração, a gente descreve aqui a alteração para que o assinante, para que o leitor do relatório entenda. Obviamente, isso é um relatório exclusivo para assinantes. A gente fez várias divulgações dessa amostra, então, em respeito aos nossos assinantes, eu cobri aqui os ativos recomendados, os ativos alterados, ok? A ideia é que os assinantes que pagam por esse serviço tenham acesso, e hoje é uma assinatura aí bem baratinha. Então a gente trouxe toda a tese aqui, o que deve ser feito, tá, para alteração da carteira que foi sugerida. Aí eu trouxe o link do nosso plantão de dúvidas. O assinante deste relatório ele tem um plantão de dúvida diretamente comigo, onde eu faço o quê? Tiro dúvida, eu sento lá e fico respondendo as dúvidas de todo mundo sobre fundos imobiliários. Todos os assinantes podem participar, ok? Aí então vem a nossa carteira. Eu vou reduzir aqui um pouquinho. Como eu disse, eu cobri aqui os dados que fazem menção aos fundos em respeito aos nossos assinantes, mas a nossa carteira recomendada hoje, ela está da seguinte maneira: são 20 fundos recomendados, 15 no que eu chamo de estratégia clássica e mais 5 na estratégia tática. Pelo menos a estratégia clássica, eu sugiro que todos os assinantes sigam. Aqui aquela estratégia tradicional de comprar e segurar o fundo para que ele pague bons ativos ali, bons rendimentos, desculpa, todos os meses. Obviamente a gente vai fazer uma alteração ou outra na carteira quando julgar necessário. Em momentos como esse, onde as coisas estão muito baratas, a maioria dos fundos estarão com recomendação de compra. Quando eles ficarem caros, um ou outro vai ter recomendação ali de manutenção, tá? Não faz sentido a gente pagar caro por um ativo, como vocês viram lá na aula de preço. Então, nossa carteira hoje está mais ou menos assim, né? 3 galpões, 2 fundos de shoppings, 2 de lajes, 2 de renda urbana, 2 híbridos, né, híbridos que misturam os segmentos,
e mais 4 fundos de papéis. A gente também traz uma opção aqui de estratégia tática. O que é estratégia tática? São aqueles fundos que o nosso objetivo não é carregá-lo para o longo prazo, é comprar assim que ele nos entregar alguma valorização dentro da nossa tese, a gente vai vender, botar esse lucro no bolso e comprar outra coisa. Nem todo investidor está disposto a fazer mais giro na carteira e ter a estratégia tática também. Então a maioria tem apenas a clássica, e quem se sente confortável tem um ou dois ou três, ou às vezes todos, depende do investidor, da estratégia tática. Ok? Então, recapitulando, estratégia clássica, buy and hold tradicional, comprar e segurar para receber dividendos. Eu sugiro que o assinante tenha todos os fundos da carteira, desde que eles estejam com informação de comprar, e tenha ainda, caso queira, os fundos da estratégia tática. Beleza? Então, até aqui no relatório eu mostrei que você vai ter muita educação financeira, lá nos comentários do analista, e claramente aqui o que comprar, o que vender. Então você não precisa pensar muito em revirar o mercado. Mesmo que você esteja evoluindo em aprendizado, aqui já está sendo entregue para você o que fazer. Tá? Ainda aqui na sequência, o que a gente tem, o que eu chamo de... antes de eu passar para o que eu ia chamar aqui acompanhamento dos ativos, aqui fala toda a nossa estratégia de investimento, quanto por cento está em FOF, quanto está em fundo híbrido, quanto está em galpão, papel, a exposição por gestora, que eu tampei aqui também respeito aos assinantes, mas os assinantes recebem isso nos relatórios semanais. Os fundos de papéis e hedge fund, quando tem crise lá dentro, né, que são aqueles ativos de dívida imobiliária, quanto que está alocado ali o IPCA, o CDI, para que o investidor ele tenha uma visão geral e clara da nossa estratégia. Que a nossa estratégia é muito bem pensada, nos mínimos detalhes, para entregar o melhor resultado possível para o assinante. O segmento de alocação dentro da nossa carteira está tudo aqui mastigado. E aí depois vem a seção acompanhamento dos ativos, que é que eu ia dizer ali, tinha esquecido dela. O que a gente faz aqui nessa seção de acompanhamento dos ativos? A gente resume em 3, 4 parágrafos, uma página quando necessário, o que saiu de importante daquele fundo imobiliário na semana. Se saiu alguma coisa, a gente coloca. Só dos fundos da carteira? Não. A gente coloca sobre todos os fundos que fazem parte do IFIX. Então hoje são próximos de 100 fundos imobiliários, para que o investidor tenha uma visão geral de mercado. Então mesmo que você não esteja investindo em um dos fundos da carteira, ao invés de você ficar lendo relatórios gerenciais de 10, 15 páginas aí de cada fundo, você simplesmente pode vir aqui e ler direto dos fundos que te interessam, dos fundos que você quer acompanhar. Então essa sessão também traz muita educação para o assinante, mas traz a praticidade de não ter que ficar lendo fato relevante, relatório gerencial, saber quando o fundo vai fazer emissão, quando não vai. Está tudo aqui mastigado para o investidor. Tá? Então esse é o nosso relatório semanal de fundos imobiliários. Né? Como o próprio nome diz, é semanal, ou seja, toda semana você recebe um exemplar dele. Eles ficam disponíveis na nossa área de membros. Vale lembrar também que, junto com essa assinatura, além do plantão de dúvidas, né, que eu mostrei para vocês ali que a gente tem mensalmente, a gente entrega também um fee guide, né, um guia de fundos imobiliários para os assinantes, que hoje deve ter mais ou menos 65 fundos imobiliários lá. O que é esse fee guide? Uma relação de vários fundos imobiliários que já passaram no nosso critério de qualidade e que a gente tem em recomendação de compra. Alguns estão em recomendação de venda, que não passaram no nosso critério, que a gente acha que o investidor não deve ter de maneira nenhuma. Para que isso? Porque às vezes o investidor não quer seguir a nossa carteira 100%. Às vezes ele tem outros fundos que não estão na nossa carteira ou ele só usa a carteira como norte. Então a gente entrega mais 65 opções de investimento para o investidor para que ele possa ter uma visão mais ampla de mercado e montar a carteira dele da maneira que ele quiser. Assinar um relatório ajuda demais na sua evolução. Você vai errar menos, você vai ser mais objetivo na sua alocação de capital. E no final das contas, ao ler o relatório feito por um time de análise profissional, é como se você estivesse trocando ideias semanalmente ali com o analista, ouvindo, né, lendo, na verdade, a opinião dele sobre o mercado. Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem o nosso relatório. Vocês podem entrar, olhar o que tem na carteira. Você tem 7 dias para fazer o cancelamento e não paga nada se não quiser. Então, no mínimo, dá uma sapeada lá. Eu sugiro que você dê, ok? Só clicar no link aqui embaixo e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.